Passamos assim para o último tema do livro Recordações da Mediunidade e vai ser apresentado pelo Tito Pinto em representação do Núcleo Espírita Rosa dos Ventos de Lessa da Palmeira. Muito bom dia a todos. Que Jesus, o nosso Mestre Maior, nos possa abençoar. O trabalho que nos calhou prendeu-se no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone Amaral Pereira. E antes de começar propriamente a falar do trabalho, visto que é uma obra espírita e que nós estamos aqui todos, somos todos espíritas, convém recuar um bocadinho ao que acontece antes de mesmo Ivone Amaral Pereira ter escrito este livro e tantos outros. Que é aquilo que nos aconteceu também a nós, que é quando chegamos a um centro espírita. E geralmente quando nós chegamos a um centro espírita, aquilo que nós pensamos é que mal entramos, nós vamos começar a ver espíritos, vamos começar a ouvir espíritos, vamos começar a saber tudo e mais alguma coisa sobre o lado espiritual. Vamos saber aquilo que nós fomos na vida passada, o rei que fomos, vamos começar a saber tudo e mais alguma coisa. Aquilo que nós não nos interessamos em saber logo na altura é como é que então funciona isto do espiritismo. E à medida que nós vamos adentrando no espiritismo, nós vamos apercebendo uma coisa, que é, quando nós entramos numa casa espírita, nada muda. Porque nada muda se nós não quisermos mudar. O espiritismo só nos muda se nós quisermos mudar. Ok? Porque a palavra espiritismo nem Allan Kardec, nem Livro dos Espíritos, nem Recordações da Mediunidade muda ninguém. Eu não vou dizer que li este livro e mudei da noite para o dia, porque eu não mudei, eu continuo exatamente o mesmo desde que comecei a ler este livro. Okay? Agora, que tem chamadas de atenção muito importantes para mim, para vocês e para todos, tem. E eu esqueci-me para contar o cronómetro, Filipe. Ok. Vamos começar propriamente agora com o estudo do livro. Eu dividi isto pelos capítulos todos, reduzi-os um bocadinho. Faculdades em Estudo é o nome do primeiro capítulo e fala-nos de catalepsia e letargia. São dois palavrões enormes que vêm no Livro dos Espíritos. E então Ivone diz-nos assim: a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, ou seja, a perda temporária da sensibilidade e do movimento devido a uma causa fisiológica ainda inexplicável. As diferenças entre as duas devem-se a que na letargia a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo toda a aparência da morte. Na catalepsia, ela fica localizada, podendo atingir apenas uma parte menos extensa do corpo, para que seja possível a manifestação da inteligência livremente, o que torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes magnética. E eu, como não percebo nada disto, tomei aqui umas notas que me disse que a catalepsia pode-se manifestar em doenças físicas mesmo, tais como a histeria, a epilepsia ou algumas formas de esquizofrenia, mas sempre de modo intermitente como por acesso, ou seja, nós não estamos, quem tem catalepsia, não está numa forma, portanto, contínua de catalepsia, ela é feita por acessos, tanto que todos nós já vimos pelo menos um episódio epilético e as pessoas não estão constantemente a ter esses ataques, são episódios pequenos. Tanto na letargia como na catalepsia, o corpo jaz imóvel, com os membros pendentes, moles e flácidos, sem qualquer tipo de rigidez. A respiração e o pulso são quase imperceptíveis e as pupilas não reagem à luz. Ou seja, se alguém tivesse algum tipo de coisa deste género, catalepsia ou letargia à minha frente, para mim estava morto. Ok? Tanto letárgicos como catalépticos veem e ouvem o que se passa ao seu redor, embora não possam exprimir o que observam. Isto justifica-se através do espiritismo, porque é aqui, neste sintoma de morte aparente do corpo, em que o espírito basicamente recobra todas as suas funções. Ou seja, o espírito está ciente de tudo aquilo que está a passar à sua volta, mas apenas e só não se pode exprimir. Bezerra de Menezes, relativamente a estes dois sintomas, diz-nos que ambas não são enfermidades físicas, mas sim faculdades medianímicas, que, incompreendidas ou descuradas, podem se tornar prejudiciais ao seu possuidor. Ou seja, tal e qual como eu falava há pouco, isto pode ser encarado como um tipo de mediunidade, tal e qual Ivone nos descreve neste livro. Faculdade nativa.
E Yvonne dá este nome a este capítulo porque ela possuía, portanto, existem fenómenos mediúnicos da Yvonne com este tipo de doenças, entre aspas, portanto, formas mediúnicas, peço imensa desculpa. Todos a choravam e se feriam de pena. Jesus, porém, lhes disse: não choreis, que a menina não está morta, mas dorme. Então Jesus, tomando-lhe a mão, disse em alta voz: Talita cumi, menina, desperta. Então a sua alma tornou ao corpo e ela se levantou logo. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Tudo isto é para dizer o quê? Jesus não trouxe ninguém do mundo dos espíritos de volta ao corpo, como me tentaram vender quando andava na catequese. Okay? Jesus aquilo que fez foi simplesmente utilizar o facto do corpo espiritual ainda estar ligado ao corpo físico através do cordão prateado e simplesmente libertar de todos os arguilhões que existiam, fazendo então com a sua superioridade moral, maior do que todos nós juntos, regressar o espírito ao corpo. Foi apenas isto que Jesus fez nestes episódios nestes vários episódios que nos são relatados no Evangelho. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz-nos que na letargia o corpo não está morto, visto que há funções que continuam a ser executadas. A vitalidade encontra-se em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. E agora falemos de Yvonne, do exemplo que ela dá. É que a Yvonne passou por episódios deste género na sua vida. Ela mesma, enquanto criança, muito criança mesmo, teve um episódio destes e toda a gente pensou que ela estava morta. E eu retirei do livro esse exemplo. Durante 6 horas consecutivas permaneci com rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, fisionomia abatida e macilenta de cadáver, os olhos aprofundados, nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e pulso. Tal e qual como eu disse há bocado, para mim estava morta. O único médico da localidade e o farmacêutico, examinando-me, constataram a morte súbita por sufocação à falta de outra causa mortis mais lógica. A certidão de óbito foi, portanto, legalmente passada. Foi legalmente passada. E aqui no livro há uma parte que eu também coloquei a seguir, simplesmente porquê? Porque a minha mãe sempre me disse: o amor da mãe é diferente porque nós sabemos. E eu nunca tinha percebido muito bem isso, mas aqui no livro tem um exemplo disto, que é, dentro de toda aquela gente que pensava que de facto aquele bebê tinha morrido, havia uma única pessoa que não se acreditava naquilo, que era a mãe dela. E então aquilo que a mãe de Yvonne fez foi retirar-se do sítio onde se encontrava, ir para um quartinho ao lado e começar a rezar. Começou a falar com a mãe de Jesus. E basicamente prometeu-lhe que não se acreditava que a filha tivesse morrido, não encontrava justificação para aquilo, mas que se a mãe de Jesus fizesse a filha voltar à vida, que a sua filha, Yvonne, seria entregue à mãe de Jesus. Nem minha mãe chorava. Isto estava ela a queixar-se, porque não via ali muita coisa, porque ela tinha noção de tudo no lado espiritual, apesar de não se poder comunicar. Nem minha mãe chorava, mas esta não chorava porque não acreditava na minha morte. Opunha-se terminantemente que me expusessem na sala e me encomendassem o caixão mortuário. Vendo que se aproximava a hora do enterro, retirou-se para um aposento solitário da casa, fechou-se nele, fez-se acompanhar de um quadro com a estampa representando Maria, mãe de Jesus, e com uma vela acesa prostrou-se de joelhos ali sozinha e fez preces durante 1 hora. Fez as preces, de repente ela está no quarto e acontece isto. Então um grito estridente como de susto, de angústia, acompanhado de choro inconsolável de criança, surpreendeu as pessoas presentes. Está tudo calmo, toda a gente com uma criança num caixão e de repente há um berro. Eu morria se lá tivesse, aproveitava. Reminiscências de vidas passadas. E isto é algo que os espíritas adoram. Toda a gente quer saber quem é que foi na vida passada. Eu gostava muito de saber, porque tenho a certeza absoluta que fui um rei qualquer. No Livro dos Espíritos temos esta questão: podemos ter algumas revelações a respeito das nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. No Evangelho segundo o Espiritismo temos: quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura.
Depende dele, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que do contrário terá de recomeçar. E eu, com estas frases, tanto do Livro dos Espíritos como do Evangelho, justifico o porquê de eu ter achado que fui rei. Porque geralmente os reis têm muito dinheiro e eu hoje em dia não tenho dinheiro nenhum. Geralmente aquilo que acontece é que os reis mandam em toda a gente. Hoje em dia toda a gente manda em mim. É só para transformar. Por isso aquilo que acontece é que, independentemente daquilo que nós façamos na nossa vida atual, tal e qual como eu dizia há pouco, e eu dizia à Filipe ainda há pouco, ele já disse quase tudo na minha palestra, por isso eu agora só estou aqui a fazer renda por ter meia hora. É que nós temos que ter noção que se nos fosse permitido lembrar daquilo que nós fizemos, muito provavelmente a nossa vida seria o mais assustadora possível. Porque nós temos essa noção de pessoas, mesmo dentro do nosso próprio lar, com quem nós chocamos. E se nós chocamos, tal e qual o Hugo dizia muito bem, é porque existe ali algo no tom vibratório do lado de trás. Okay? Ou seja, ou nós prejudicamos ou fomos prejudicados. E eu não quero saber. Se eu estou ali naquela casa, eu tenho que me entender com aquela pessoa. Pelo menos é aquilo que o Espiritismo me diz. Lamartine, em Voyagem a Orient, diz-nos: temos então vivido 2 ou 1000 vezes. É, pois, a nossa memória uma simples imagem embaciada que o sopro de Deus aviva? É. E nós mais para a frente vamos ver isto com o auxílio também do Espiritismo. Baseando-nos nos próprios códigos do Espiritismo, com eles acreditamos que tais revelações, com exceções raríssimas, são sempre duvidosas e nenhum de nós deverá dar a elas grande apreço, porque os mistificadores do invisível frequentemente se divertem à custa de espíritas curiosos e invigilantes, servindo-se de tais revelações, ao passo que, por sua vez, o médium poderá deixar influenciar-se pelas excitações da própria imaginação e dizer, como sendo da parte de um instrutor espiritual, o que a sua própria mente criou, pois tudo isso é possível e até previsto pelas instruções da ciência espírita e prática da mesma. O que sentimos dentro de nós, o que a nossa própria consciência nos revela, as visões que voluntariamente os nossos guias espirituais nos proporcionarem durante o sono provocado por eles próprios, o que recordamos, enfim, até à angústia, à saudade, ao desespero, à convicção real e não fantasiosa e o que a nossa própria vida confirma. Ou o que recordamos até ao benefício da consolação, da emoção balsamizante, da esperança no futuro e mesmo da alegria santa do nosso espírito. Isso sim, poderemos aceitar como testemunhos da verdade vivida em outras etapas reencarnatórias. O nosso espírito é um repositório de forças incomensuráveis e possuímos na nossa organização espiritual poderes múltiplos e certo é que ainda nos encontramos longe de avaliar a sua profundidade. Tudo isto para dizer o quê? Se nós estamos onde estamos, se nos lembramos daquilo que nos lembramos, é só isso, basta. Okay? Quando me tentam questionar sobre alguma coisa que eu fiz há 10 anos atrás, e eu digo que não me lembro, 2 coisas. Ou não me lembro porque eu de facto fiz asneiras e não quero transpor à pessoa que fiz asneiras, ou de facto eu não me lembro, é porque basicamente eu apaguei aquilo da minha memória, porque há algo, existe alguma coisa que não me deixa recordar. E aquilo que acontece é que quando nós reencarnamos, todos nós vimos o nosso lar, já lemos obras, que existe, portanto, quando nós reencarnamos esse tal véu que o Hugo falou, do esquecimento, é-nos dada essa oportunidade, por amor de Deus, para nós virmos aqui e tentarmos começar do zero, com a ficha limpa. E o que eu acho engraçado é que poucos aproveitamos essa oportunidade, mesmo dentro do seio espírita, porque nós falamos, nós apresentamos palestras, nós enfrentamos a vida dentro do centro espírita e lá fora, mas há uma coisa engraçada que eu estava ali, estava a ouvir as palestras anteriores e estava-me a lembrar de uma coisa que contra mim mesmo eu estou a falar, que é, eu estou aqui, estou a apresentar uma palestra é um resumo de um livro, porque o livro é enorme. E aquilo que se passa é que a palestra basicamente é como um filme que nós vamos ver ao cinema. E eu adorei ler as obras do Senhor dos Anéis, adorei. Mas quando fui ao cinema fiquei decepcionado. E a palestra é isso. É um resumo de um livro.
E aquilo que a doutrina espírita nos faz, aquilo que Allan Kardec faz, aquilo que os espíritos fazem, e tem aqui neste livro, vou falar mais à frente, é que eles convidam-nos a ler. Porque, basicamente, nós substituímos conceitos. Eu estou aqui, eu sou o padre a dar a missa. Basicamente, esta é a verdade. Nós vamos substituindo os conceitos. A hóstia é o passe. A verdade dentro do mundo espírita é este. E nós somos todos espíritas, por isso é que eu estou a falar nisto. É que nós vivemos num mundo de substituições. Nós substituímos rituais. Eu sei que sou um catraio, tenho 30 anos e estou para aqui a dizer isto a pessoas que têm idade para ser meu avô, por isso eu peço desculpa. Mas esta é a realidade, porque diz neste livro, e aquilo que eu estou a dizer, estou-me a antecipar à Ivone. Porque tudo isto foi dito pela Ivone, e eu vou-me sustentar na Ivone. Okay? Arquivos da alma, já falado pelo Hugo, agradeço. Mergulho na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem como um fim útil, nunca para satisfazer a vaga curiosidade. É-nos alertado também no livro dos Espíritos relativamente a essas terapias, portanto, das viagens, para tentarmos saber o que fomos. Esqueçam isso. Okay? São mundos ilusórios que, muito provável, se a pessoa não for dotada para fazer aquilo que está a fazer, em vez de vos libertar dos problemas, vocês vão ter muito mais. Okay? E isso passa-se também, porque houve pessoas dentro do próprio seu espírito a falar desse tipo de situações que fazer, que é a solução. Não é solução nenhuma. A solução é abrir o Evangelho e ler o Evangelho. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, a ocasião em que goza de certa liberdade. O espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe porque sofre e que sofre com justiça. O perispírito é então formado por 3 espécies de fluidos: fluido elétrico, fluido magnético, fluido cósmico universal. Falando novamente destas tais viagens que já foram abordadas anteriormente, estas quando nós nos deitamos e supostamente viajamos, ou não, todos nós temos que admitir que pelo menos uma vez por mês ficamos dentro do quarto. Acho que é bonito nós também sermos humildes a esse ponto. Porque acho que, eu pelo menos admito, eu não estou ao nível de ir todas as noites para colónias espirituais, não estou. Porque eu tenho consciência daquilo que sou e daquilo que faço, e apesar de ser metódico, eu deitar-me e fazer uma prece, muitas das vezes a prece é feita de maneira corrida. E muitas das vezes podemos adormecer mesmo a meio dessa prece. Eu acho que é importante porque é isso que o livro dos Espíritos e o Evangelho nos ensina. É que eu posso vos enganar a todos. Eu não faço a mínima ideia quantas pessoas estão aqui, mas no início puseram-me a tremer. Aquilo que acontece é que eu posso vos enganar a todos mesmo, mas eu à noite eu estou sozinho na cama. Estou a falar comigo. E cada um de vocês está sozinho. Isto se não for casado e tiver alguém ao lado. Mas aquilo que acontece é que vocês estão sozinhos dentro da vossa cabeça. Vocês estão a falar com vocês próprios e vocês aí já não enganam ninguém. Porque o pior enganador é aquele que se tenta enganar ele próprio. Porque depois vai ser muito fixe quando acordarem no lado espiritual e quiserem ajuda. Não a vão ter. Porque nós somos advertidos pelos bons espíritos, esses que tanto gostamos de falar deles, os bons espíritos, que quando nós não queremos a ajuda, eles afastam-se para nos deixarem ali. Só quando nós acordarmos é que eles vêm ter connosco outra vez para nos auxiliar. Ok? No Evangelho diz-nos, o Pai faz-nos passar por sofrimentos, pois faz. Claro que tem que passar. Meu pai deu muitas palmadas para eu estar aqui hoje em dia, disse-me a mim muitos não. E graças a Deus ele deu esses nãos. Alguns eu fugi, mas há outros que ele me agarrou e deixou-me ali, porque senão eu hoje já não estava aqui, e dou-vos a certeza absoluta disso. Falemos então de materializações. A chegada, porém, que foi à tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se achavam juntos, por medo que tinham dos judeus, veio Jesus e se pôs em pé no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Materializações, é preciso ter muito cuidado, eu simplesmente vou ler aquilo que a Ivone diz sobre as materializações. Devo confessar que não sou partidária de sessões de materializações de espíritos.
Se a elas assisto, conservo-me sempre prevenida contra fraudes, mistificações e personalismo dos dirigentes e entendo com as instruções dos próprios livros doutrinários não existir necessidade de tais reuniões nos dias atuais, quando já estamos bastante preparados para compreender e assimilar a doutrina espírita sem necessitarmos das provas materiais para nos convencermos da verdade. Sabemos, outro sim, que os grandes espíritos não mais se interessam por este tipo de manifestações do invisível, as quais, em grande maioria, ficaram entregues a entidades de ordem medíocre e inferior. Houve uma evolução nas próprias comunicações. E nós temos que ter noção disto. As materializações podem acontecer, mas geralmente, quando são processadas por espíritos de ordem superior, assistentes de uma casa espírita, elas são feitas com ordem. Têm a assistência necessária. E nós temos que ter cuidado relativamente àquilo que ele fala. Temos que nos conservar contra as fraudes, contra as mistificações, porque há muito boa gente que se diz médium disto, daquilo e daquele outro. Okay? Na realidade não são médiums de nada. Testemunho. O espírito Adolfo Bezerra de Menezes, em certa obra mediúnica, a nós concedida, Dramas da Obsessão, classifica os romances espíritas similares das parábolas messiânicas, visto serem eles extraídos da vida real do homem, enquanto as parábolas igualmente foram inspiradas ao Divino Mestre pela vida cotidiana dos galileus, dos judeus e de suas azáfamas diárias. Engana-se, pois, quem julgar os referidos romances, histórias ilusórias, simples composições artísticas literárias para fins de propaganda doutrinária. O mundo espiritual é fértil em temas para estudos e análises e que dramas intensos ali são surpreendidos entre as recordações dos seus habitantes, os quais muitas vezes concordam em narrar ao vivo, ou seja, criando cenas sob o poder da mente, suas passadas peripécias planetárias. O Espiritismo, cuja missão é influir para renovar, melhorando todos os setores da sociedade, criou uma literatura nova, modular, e a sua atual bibliografia mostra dignamente o que poderá ele ainda realizar futuramente nesse delicado setor. E eu aqui a partir de uma experiência pessoal. Eu quando cheguei ao NEM, e o Sr. José António, esta pessoa que está aqui, me disse a mim no início que eu precisava de ler as obras da codificação e eu tentei ler. Mas também disse que ia tentar encontrar algum erro. E até hoje eu não consegui encontrar nada. E aquilo que eu disse ao Sr. José António, na altura, não sei se ele se recorda, mas eu recordo porque eu descrevo lá tudo para não me esquecer, foi que eu adorava ler. Só que isto das obras espíritas, essa coisa dos espíritos, e eu pensava que aquilo ia ser obras de seca e que não tinha nada. E eu adorava ler os meus livros, sem serem espíritas. E o Sr. José António, na altura, virou-se para mim e disse-me: tu não tens noção da quantidade de livros e da quantidade de temas, desde o mais simples até o mais complexo, que existe na livraria espírita. E eu, está bem. Continuei com aquilo. Entretanto, surgiu uma oportunidade, porque depois o Sr. José António também vai emprestando livros, temos os livros no NEV, entretanto eu fui trabalhando, tirando o meu dinheiro e fui comprando os meus livros. E aquilo que acontece é que eu já inclusive cheguei a ver o Sr. José António e disse-lhe: olha, eu não consigo ler aquele livro do André Luís porque eu não percebo nada. Os termos são tão caros e tão médicos que eu não entendo nada. E encostei. Foi o único livro até hoje que eu pousei na prateleira e está lá à espera que eu vá cursar medicina para tentar perceber aquilo. Porque aquilo que acontece é mesmo isto, é aquilo que Ivone nos diz, isto é tudo retirado do livro. Existe uma quantidade, vocês podem, porque eu continuo a ler os meus livrinhos fora da doutrina espírita, acho que faz bem, acho que nós nos devemos instruir, pelo menos um jornalzinho todos os dias. Aquilo que acontece é que a livraria espírita é imensa e tem inúmeras coisas que vocês nem possam imaginar. Este livro, eu estava a ler o livro e cada capítulo ficava com a boca aberta com os exemplos que a Ivone nos dá. Amigo ignorado, e este capítulo a mim doeu-me. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamos-los entre amigos, parentes ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com os conselhos e não raro intervindo nos atos da nossa vida. Nenhum espírita, atento aos deveres do estudo doutrinário e da observação daí consequente, desconhece que a sociedade do além-túmulo e a sociedade da Terra são uma e mesma coisa, continuação uma da outra em fase diferente, apenas com a dificuldade da primeira ser invisível e por vezes até ignorada pela segunda.
Os espíritas não desconhecem também o quanto os homens em geral são assistidos e extremamente influenciados pelos habitantes do mundo espiritual, pois possuímos amigos e inimigos, simpatizantes e adversários desencarnados, e que a influência de todos eles em nossa vida cotidiana depende absolutamente de nós mesmos, sobre o estado sadio ou precário da nossa mente, dos atos diários que praticamos. Complexos psíquicos. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Isto está no Livro dos Espíritos. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Perdão. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Confusão, não é? Tanta matéria. Como é que um espírito pode ser matéria? Não é? Está no Livro dos Espíritos, estudem, está lá. Falemos agora de premonições. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita ou tem um espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e até algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode colocar-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar os seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Frequentemente, cada um de nós é avisado pelos protetores espirituais durante o sono natural ou provocado, de factos que mais tarde se realizam integralmente, tais como foram vistos durante aqueles transes. É evidente que tais possibilidades derivam de uma faculdade psíquica que possuímos, uma espécie de mediunidade, pois a premonição não existe no mesmo grau em todas as criaturas, embora seja a disposição comum a qualquer ser humano. Diz-nos o Espírito Charles: agradecei a Deus as advertências que vos são concedidas às vésperas das provações. Elas indicam que não sofrereis sozinhos, que amigos desvelados permanecem ao vosso lado, dispostos a enxugar as vossas lágrimas com os bálsamos do santo amor espiritual, inspirado pelo amor de Deus. Quando eu falei há pouco do capítulo O Amigo Ignorado, é que aquilo que acontece é que muitas das vezes nós temos do lado espiritual inúmeros espíritos que gostam de nós, da mesma maneira que temos outros que não gostam tanto, pá, por causa das lindas peças que nós fomos no passado. E aquilo que acontece é que quando nós estamos para passar por problemas, muitas das vezes nós somos avisados: não vais por aí, ou vai por outro lado, ou não faças tanto. Aquilo que acontece é que quando nós estamos a passar por essas mesmas provações, nós somos intuídos por esses amigos espirituais, seja o nosso anjo guardião ou não. Porque o nosso anjo guardião não está à nossa disponibilidade assim. O meu anjo guardião agora deve estar aqui porque é ele que está a falar por mim. Porque eu sou médium. E aquilo que acontece é que nós temos que ter a noção que existe uma quantidade enorme de amigos do lado espiritual que nos auxiliam. Todos eles trabalham para um bem comum, o meu, o de toda a gente que aqui está. E é isto que acontece. Nós temos um grupo de amigos do outro lado que nos avisam, que nos protegem e que nos intuem. O complexo da obsessão. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado para a sua existência material. Isto é algo que eu vim descobrir, por exemplo, na doutrina espírita, ou seja, o espírito não entra no corpo de ninguém. Eu, quando era miúdo, ouvia dizer que havia as incorporações, que o espírito tinha entrado no corpo, e era isso que me assustava. Infelizmente, o Livro dos Espíritos esclarece também isso. Perguntou Allan Kardec aos instrutores espirituais que ditaram o Código de Ouro que transcrevemos há pouco. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada? E o instrutor espiritual respondeu:
Sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso que saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismos têm sido tomados por possessos. Pessoas há animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência? Nenhum valor lhes dar às sugestões? Mostrar-lhes que perdem o tempo e, vendo que nada conseguem, afastam-se. A pressa é um meio eficiente para a cura da obsessão. A pressa é em tudo um poderoso auxílio, mas credo que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. E esta frase para mim é mais importante aqui no meio. Deus assiste os que obram, não aqueles que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Somos nós que os chamamos. Okay? Somos nós. Muitas das vezes, com a falta do nosso conhecimento, com o nosso tom vibratório, que os chamamos de outras existências, é assim que eles nos encontram. Mas se é dada essa oportunidade de eles nos encontrarem antes de nós conhecermos a doutrina espírita e eles andarem connosco, quando nós entramos dentro de um centro, aí a responsabilidade já é nossa. Porque nem todos os obsessores são verdadeiramente maus. E de muitos deles poderemos fazer amigos espirituais nossos através do bom tratamento fraterno que lhe dispensarmos. A instrução doutrinária, por exemplo, a paciência e o amor são, portanto, fatores indispensáveis ao bom êxito dos trabalhos de curas de obsessão. Não julguemos que qualquer entidade endurecida no erro possa converter-se e arrepender-se rapidamente sobre a magia da nossa doutrinação durante uma ou duas reuniões. Elas permanecerão, talvez, frequentando os nossos trabalhos a fim de se instruírem e se reeducarem sob o nosso contacto, connosco fazendo aprendizado rudimentar para conseguirem novas fases de instrução e progresso. Porque se nos é dito que quando nós estamos no lado espiritual, se eu morrer agora, eu vou para o lado espiritual e sou exatamente aquilo que sou agora, certo? É isso que nós vimos aprendendo na doutrina espírita. Quando estes obsessores se encontram do lado lá, eles são exatamente aquilo que eram. E é isso que nos está a dizer aqui. Eles não vão mudar com uma ou duas sessões. Não vão, porque nós temos... Se eu sei que tenho a minha personalidade bem vincada e há certas coisas que eu ainda tenho que trabalhar e sei que vou demorar algum tempo, quanto mais eles. Aquilo que nós podemos fazer é ver exatamente, é tal coisa da cópia, é nós copiarmos alguém. Se eles já vão andar connosco, eles vão aprender connosco. E é nós mudando a nossa maneira de ser que eles vão também começar a mudar. Okay? Porque muitas das vezes, eu estava para trazer um vídeo, mas não tinha tempo com esta palestra, que era dos Amigos da Luz, e que nos alerta para isto, é que muitas das vezes nós, os espíritos, nós amamos os obsessores, os obsessores têm umas costas largas, enormes, porque aquilo que acontece é que muitas das vezes nós nem precisamos deles. Okay? Nós não precisamos dos obsessores, nós próprios somos os nossos obsessores, nós é que fazemos isso. Okay? Deixem ser eles a obsidiar, ok? Porque eles entrando em contacto connosco, nós podemos melhorar-nos, porque é para isso que nós estamos dentro da doutrina espírita. É para nos tentarmos melhorar. E se nós temos essa oportunidade, tal e qual a Ivone nos diz, tal e qual nos diz o Evangelho, de poder trabalhar também esse a quem nós prejudicamos no passado, acho que é isto que nós devemos fazer. Pelo menos também um pouco por descargo de consciência, porque se nos foi dito a quem muito foi dado, muito será pedido. Acho que nós devemos aproveitar um bocadinho as oportunidades, porque as oportunidades também nos fogem assim, não é? Num estalir de dedos. Eu agora estou aqui a falar convosco, amanhã não sei se estarei a falar, pelo menos neste corpo. Ou seja, é um bocado tentar aproveitar a vida ao máximo naquilo que nos concerne fazer, porque se cada um fizer a sua parte, acho que as coisas começam a funcionar um bocadinho. Há muitas coisas que eu digo nas palestras que eu sinto que não exagero. Mas depois eu tenho amigos que vêm ter comigo e dizem que se calhar devias de ter tido ali um bocadinho mais calma. Só que a verdade é mesmo esta, é que o espiritismo é tão simples, tão simples, tão simples, numa complexidade tão grande, que envolve tanta coisa,
E não nos basta vir a congressos, ir às sextas-feiras ao Centro Espírita, ir às quartas-feiras, às segundas, às sessões de médios, de estudos. Não nos adianta fazer nada disso se nós depois, às terças, às quintas, aos sábados e esses dias de trabalhos fora do centro, não fizermos nada. Porque se nós, tal e qual o Ivone nos diz, é com o nosso trabalho que nós atraímos, os bons espíritos eles estão connosco, sempre a ajudar-nos, sempre a intuir-nos. Só que nós aquilo que vai acontecer é que estamos sempre a dar asas à outra vozinha. Aquilo que o Hugo falava, foste tu que foste. Aquilo que nós alimentarmos mais. E esse é o nosso problema, é que nós vimos aqui para ficar bonito. Nós vimos aqui para ficar bonito, para dizermos que viemos. E eu acho muito bem isso, sinceramente, porque eu não sou ninguém para condenar ninguém. Aquilo que eu digo é que eu faço parte, e digo isto nas minhas palestras sempre, e sempre que estou com os meus amigos, no café, ou seja onde for, eu digo isto. Eu faço parte dos 99% de pessoas que erram todos os santos dias. E nós temos que assumir isso. Porque muitas das vezes nós somos as nossas próprias cruzes. Porquê? Porque nós somos a nossa própria cruz. Nós somos um ser espiritual infinito, numa experiência humana temporária. E nós temos que aproveitar esta experiência temporária ao máximo. Porque nós não sabemos o tempo que nós temos definido. Porque ela é mesmo temporária. Vimos aqui fazer qualquer coisa. O quê? É o bem, só. Obrigado.